Oi, gente, eu me chamo Luana. Eu vim aqui hoje apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso. Eu me formei agora em 2021.2 pela UERJ em Psicologia. O título do trabalho é Analista e Equipe Multiprofissional, Considerações a partir da transferência no hospital. E eu tive, como orientador, o Vinícius Anciães da Riva. Eu trouxe o resumo do trabalho para vocês, mas como em vídeo eu vou desmembrar um pouco esse resumo para ficar melhor de explicar. Então, essa monografia, visa refletir sobre questões concernentes ao trabalho do psicanalista no hospital, principalmente sobre a sua relação com a equipe multiprofissional. Essas questões foram suscitadas por uma experiência como bolsista de iniciação científica, posteriormente por uma prática de estágio em enfermarias do Hospital Universitário Pedro Ernesto, e a monografia é fundamentada na leitura psicanalítica. Então, tomamos primeiro as demandas que são endereçadas aos psicanalistas, no lugar de psicólogos no hospital, para pensar a relação entre psicanalista e equipe. Essa relação tem como base a transferência e a suposição de saber da equipe naquele profissional. Então, a equipe multiprofissional supõe um saber ao psicanalista, dirigindo-lhe inúmeras demandas a partir de suas próprias dificuldades e limites. Quando a necessidade de um outro saber se apresenta, a psicologia é acionada. Então, para pensar a relação entre equipe e psicanalista, nessa relação transferencial, no primeiro capítulo, nós pensamos acerca do lugar do psicanalista no hospital e a possibilidade de sua construção, em uma instituição permeada pela ordem médica. O segundo capítulo, eu faço uma revisão bibliográfica da transferência em Freud, que é quem conceitua, pela primeira vez a transferência para a psicanálise. Então, desde suas primeiras conceituações e seus posteriores desdobramentos, como transferência amorosa, repetição de vivências passadas na relação com o analista e a resistência. No terceiro capítulo, eu também faço uma revisão bibliográfica, mas dessa vez em relação a Lacan, como o psicanalista Jacques Lacan toma a transferência, Ele revisita e amplia algumas conceituações de Freud, introduzindo novas ideias sobre esse tema, como o conceito de sujeito suposto saber, que nos servirá, então, para pensar acerca da transferência entre a equipe multiprofissional e o analista na instituição hospitalar. Então, eu trouxe o sumário, para ficar melhor de visualizar como que eu organizei o trabalho. No primeiro capítulo, psicanalista e hospital, com os desdobramentos, a ordem do hospital, analista e equipe multiprofissional, demandas, tipos de encaminhamento. O segundo capítulo é a transferência em Freud e o terceiro capítulo é a transferência em Lacan, também com seus desdobramentos. E as considerações finais. E é nas considerações finais, então, que eu trabalho a transferência entre psicólogos e equipe multidisciplinar como uma transferência de trabalho, Essa é uma formulação de Jacques Lacan a partir do conceito da transferência, e a transferência de trabalho é tomada a partir do simbólico pela noção de sujeito suposto saber, para pensar, então, o trabalho entre pares. Na verdade, é uma pré-condição do trabalho entre pares, como os autores articulam. Então, a transferência de trabalho teria como propósito fazer clínico uma produção de saber entre a equipe e o analista, possuindo, então, um objetivo em comum, isto é, o sujeito. Então, por mais diversos que sejam as formações dos profissionais envolvidos, a transferência de trabalho, então, teria um objetivo comum, que seria o sujeito do paciente. Então, é isso. Obrigada por assistirem.